Olá, eu sou Fernanda Sangiorato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Bom, hoje a gente vai voltar ao assunto da documentação, como a gente tinha dito no episódio anterior. E vamos falar de oportunidade, como uma documentação bem organizada, bem apresentada para os fiscais e sendo executada diariamente, muitos dos protocolos, muitos dos procedimentos, isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Quais são as oportunidades disso, não é, Carla? A gente sabe que existem, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um restaurante e aí uma empresa que não tem cozinha própria, que não quer ter cozinha própria, ela quer fazer uma parceria com você para que você forneça a alimentação para os funcionários. Para os seus colaboradores, né? Se você tiver com tudo em ordem, você já está com o pé lá dentro, né? Ela vai ter a confiança em você que você realmente é uma empresa idônea, segura para fornecer alimentação para os funcionários dela. E é um assunto muito importante, porque se você compra o almoço dos seus funcionários de um lugar duvidoso, imagina se todo mundo tem uma toxinfecção, né? Você para a sua produção, você para a fábrica, porque está todo mundo passando mal. Então, a partir do momento que você traz essa segurança, você tem uma oportunidade de negócio ali, né? E o contrário também acontece, né, Fê? A gente teve, né, há um tempo atrás, entrou uma empresa em contato com a gente que eles iam fornecer cebola para uma grande empresa e iam ser exclusivos, né, porque eles estavam com dificuldade de achar um padrão, né, essa empresa, e queria comprar desse fornecedor. E aí, que comercialmente era bom, né? Tinha um preço que era viável, era bom. Então, eles estavam avaliando agora a parte de qualidade. Todos os procedimentos de qualidade, toda a parte de documentação estava sendo avaliado. Porque e ele entrou em contato com a gente. O produto já tinha sido aprovado, era ali do padrão que eles queriam. E agora ia entrar com a parte de documentação. E aí, quando ele entrou em contato com a gente, que a gente pegou a auditoria que ia ser feita no local, tinha uma lista de documentos, né? E a gente começou a solicitar para ver o que ele tinha, o que ele não tinha. Resumindo, ele não tinha nada, praticamente. Não tinha nenhum processo implantado, não tinha planilhas implantadas, não tinha documentação. E ele queria que a gente desse um jeito. Mas como se fosse de um dia para o outro, né? Tem assim, coisa que demora meses para você conseguir. Você precisa ter o protocolo, até você conseguir ir no órgão ali. E ele perdeu uma grande oportunidade de negócio, porque ele tinha 4 dias para apresentar a documentação toda, né? Não tem como, né? Não existe mágica, né? E documentações que já deveriam estar lá dos últimos 3 meses, por exemplo. Você não consegue comprovar. Não tem como comprovar, né? Não tem como comprovar. Então, você não ter consistência, você não ter uma continuidade no trabalho de qualidade, de documentação, você não formar isso, realmente pode fazer com que você perca ótimas oportunidades. E a gente, há mais ou menos uns 2 meses, também começou a trabalhar com um cliente que uma empresa grande queria que fornecesse os produtos dele exclusivamente para essa empresa, e é uma empresa muito grande. Já tinha muita coisa implantada e eles chamaram a gente para melhorar os processos, né? E tá dando super certo. É uma empresa que tem no Brasil inteiro e eles estão fornecendo para o Brasil inteiro e tá dando, né, um resultado ótimo. E a gente só melhorou os processos. É um cliente que passa por auditoria trimestral. E precisa, assim, é uma auditoria super rigorosa, né? Tem documentações que ainda estão sendo providenciadas, processos melhorados, mas está tudo dentro do esperado. Então, a importância de ter essa consciência de que se você... tem um cliente nosso, João, que fala, né? Arrumar a casa pra gente, não é pra visita. Para os nossos colaboradores, pra gente. Então, tá sempre tudo em ordem. Você não tem surpresas. Você não tem surpresa, você não perde oportunidades, né? Então, é isso que a gente quer, assim, que as pessoas tenham consciência, né?
da importância da documentação. Não é só um papel. Não é só um papel. Não é só um papel. Não é só uma burocracia da vigilância, uma encheção de saco. Não é, gente. Não é. É segurança alimentar e oportunidade de trabalho. Oportunidade de bons negócios. Porque aí você sai na frente de muita gente, de vários possíveis concorrentes que você tenha. Então, foi o que eu falei ali, agora há pouco. Tem que ter consistência. Então, arruma a sua casa, quer dizer, o seu estabelecimento alimentício, para estar sempre em ordem. Independente se quem vai aparecer é um cliente, se quem vai aparecer é uma fiscalização. Porque isso não importa se é a nutricionista que vai aparecer ou a Nutrenza, uma das nossas consultoras que vai aparecer e olhar o que está certo, o que não está certo, o que vamos melhorar juntos. Então, independente. Quando você cria uma consistência, você tem uma cultura na sua empresa, isso é diferente. Você não fica com aquela surpresa, sabe? E o fichário de documentações ajuda muito com relação a isso. E, Fernanda, você vai falar, é tudo igual para todo mundo? Não, não é. Porque cada negócio é único, não é, Carla? Tem documentação que vai precisar em um determinado lugar que não vai precisar em outro. Isso aí é muito personalizado, né? Então, a gente avalia o que realmente precisa no seu estabelecimento para a gente providenciar aquilo que realmente é necessário, né? Eu queria falar um pouco de franquias, né, Fê? Que a gente trabalha também e a gente vê muito acontecer. Esse padrão de documentação para franquias, né? É muito importante, porque aí é uma segurança que o franqueador tem, né? E sabe que se tiver uma fiscalização em qualquer loja franqueada, porque é o nome dele que está lá, né? É uma marca, né? Você tem que ter essa... Você constrói uma marca. Quando você constrói uma marca... com consistência, você quer que todos os seus franqueados ou todos os seus parceiros comerciais que estejam ali junto com você, com o seu negócio, esteja com a mesma consistência que você, alinhado, com a mesma qualidade, com a mesma... alinhado, congruente com o que você acredita para a sua empresa. E isso de uma forma documentada. Porque o que a gente vê acontecer muito por aí, né? A empresa faz auditoria, mas ela só olha processos, não olha a documentação. E é tão importante quanto a documentação, né? Então, quando a gente prepara uma auditoria para determinado cliente, para determinado franqueador, a gente inclui, sim, a documentação. Mas você vai só uma vez por mês fazer auditoria, uma vez a cada 2 meses, sim, mas a gente tem esse controle de documentação, né? Então, a gente sempre sugere, monta a pasta, não deixa tudo no computador, e às vezes acontece, você vai fazer auditoria no lugar, mas está no computador e só quem tem a senha é o proprietário, ele não está aqui hoje. Aí você fala, bom, se fosse a vigilância, você ia dar a mesma resposta. Você vai ter mais um trabalho, você vai ter que mandar depois, você já não mostra aquela eficiência ali, né? E quando a gente mostra muita eficiência durante uma fiscalização, as coisas fluem melhor, né? Agora, quando você... não tenho isso, não tenho aquilo, o negócio vai ficando meio esquisito, né? E aí você começa a ficar nervoso, porque você não tem ali, você sabe que você tem, mas não consegue apresentar, o fiscal não sabe se você tem, se você não tem. Aí o nervosismo toma conta. Exatamente. Então, ter tudo organizado traz bastante tranquilidade no dia a dia, né? Então, arrumem a casa para vocês. Outra frase do João que a gente leva, né? Do nosso cliente. João do Feed em Grãos, que é isso mesmo, gente. A casa não é para visitar, eu vou providenciar isso por causa da fiscalização. Não, é para você, é para sua segurança, é para seus colaboradores. E dentro de franquia é a mesma coisa. Você, como franqueador, passe isso para os seus franqueados. Você pode ser uma franquia pequena ainda, com 2, 3, 5 unidades, ou franquias muito grandes. Franquias de café, por exemplo, de 200, chocolate, 300, de 200, 300. Não importa. O importante é que essa cultura esteja muito clara para todo mundo, para todos os franqueados, ter as auditorias de qualidade e elas entrando toda a parte de processos para serem avaliados, toda a parte de documentação. A chance de ter erros lá na frente vai diminuir muito, muito mesmo. E aqui na Nutrenza ainda a gente tem um diferencial,
que a gente faz reuniões. Elas podem ser mensais ou bimestrais, dependendo do como a gente formata com a franqueadora, de apresentar o resultado de como tá todos os franqueados, né? Uma visão geral, uma média. Uma média geral de e como aí, tudo o que está. Destacando, o que tá lá embaixo, que precisa de ajuda para subir, né? Então, a gente faz esse trabalho, não é só chegar lá e apontar os erros. Vamos ver se melhorou de um bimestre para o outro, de um mês para o outro. Essa loja, ela tá sempre com nota baixa. Então, vamos... A gente faz um plano de ação. Qual vai ser o plano de ação para realmente elevar, né? Essa competição que acaba acontecendo entre os franqueados, e ela é saudável, porque você quer que o seu negócio se destaque, né? Existem muitas premiações que os franqueados dão, ou um ranking, alguma coisa assim. E aí isso gera aquela, não, eu quero estar lá na frente, né? Eu quero ganhar a placa, eu quero ser o melhor, eu quero ser o destaque. Então, isso é muito positivo. E aí, você também avalia quem quer e quem não quer melhorar. Né? Porque sempre tem as pessoas que não querem melhorar também, porque elas entraram no negócio e depois, no meio do caminho, descobriram que às vezes não é aquilo. Não é com a alimentação que quer, não é... E tudo bem. E aí, a nota vai acabar ficando sempre lá embaixo. Porque você precisa de dedicação, você precisa estar ali com o seu colaborador, com seus gerentes, precisa se dedicar, de certa forma, para o seu negócio melhorar, tá? Então, dentro dessas reuniões que a gente faz, ou mensal, ou bimestral, dependendo do que a franqueadora quer, a gente apresenta esse levantamento de como foram as notas de todos os franqueados. Depois disso, a gente apresenta um plano de ação para as unidades que precisam. Então, olha, a gente descobriu que esse bloco aqui está precisando de treinamento. O que a gente vai fazer? Vamos dar um treinamento online? Pode ser uma solução, porque fica cada um num estado, por exemplo, do Brasil. Vamos fazer primeiro uma reunião, vamos dar um treinamento online. Todo mundo está alinhado? Todo mundo recebeu o mesmo treinamento? Quer fazer um treinamento prático agora? Então, na próxima auditoria que a nutricionista for fazer tudo, a gente vai colocar junto um treinamento prático. Isso pode acontecer também. Além disso, né, Fê, a gente coloca quais são as não conformidades mais comuns em todos os estabelecimentos. Porque aí a gente consegue enxergar se é muito comum aquela instituição ter sempre problema de etiqueta. Sempre. Esse é um bom exemplo. Né? O que a gente vai fazer para resolver isso? Porque é um problema de todos, né? Da maioria ali. Então, a gente vê que não é um que não está fazendo direito. Está tendo uma falha ali em algum lugar, que às vezes é até difícil identificar, mas a gente vai, né? Nas auditorias, a gente consegue ver bastante coisa, entender muita coisa. E aí a gente, então vamos achar uma solução. É um sistema de etiquetas que vai ser implantado? É viável? Não é viável? É treinamento? Vamos fazer inúmeros treinamentos, abordando de formas diferentes, né, a questão da etiqueta. E eu acho que vale a pena aqui a gente falar, Fê, de validade, né? Validade, sim. Existem, a gente vê, eu acho que é um dos problemas mais complicados, é a validade, a etiqueta vencida, esqueceu de ver no rótulo do produto. E existem planilhas que a gente desenvolve, né, para os estabelecimentos, onde a gente pode controlar validade, né, de uma forma mais eficiente. A gente sempre começa com essa daqui, simples. Isso a gente coloca, né, isso aqui é um padrãozinho, né, é a legislação. Isso aqui aqui é a legislação, depois a gente pode pôr para vocês, tá lá. É um guia rápido, né? Porque às vezes, assim, tem lugar que usa sempre a mesma marca, o mesmo produto. Então, a gente consegue montar uma planilha colocando lá, né? Arroz X, né? Leite tal. Porque a gente sabe, tem leite que vai dar 48 horas, tem leite que fornecedor vai dar 72 horas. Então, leite da marca tal, já coloca ali na tabelinha, são tantos dias de validade. Faz um treinamento teórico, faz um treinamento prático. Palmito é uma coisa, né? Tem algumas marcas... Tem uma diferença absurda de validade, Tem marcas que dão de 1 dia, tem marcas que dão de 2 dias. Eu já vi de 15 dias.
né? Depois de aberto. Então, a gente faz também, elabora uma planilha para controle dessa validade, porque acaba esquecendo que aquilo vai vencer e a gente precisa fazer uma programação de uso antes do vencimento, para não ter esse prejuízo, né? Então, dá para fazer muita coisa, dá para resolver praticamente tudo, eu diria, né? Se você tiver boa vontade... Dá pra resolver tudo, Dá. né? Dá pra ficar alinhado, sim, treinamento, né? com a legislação. Porque as pessoas, às vezes, né, já escutei muito falar assim, mas a vigilância exige tanta coisa que é impossível ficar dentro da legislação. Não é. A gente sabe que não é. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas quando você tem ali uma pessoa que entende do assunto, ela tem soluções que você, que não é da área, não teria... como eu não pensei nisso antes? E a gente vê isso na prática, né? E funciona, e dá para resolver, e às vezes não é difícil. Às vezes não requer um investimento. Às vezes não requer investimento, né? Não. É só vontade. Na realidade, ali tem muitas das coisas que é vontade. É você ter o colaborador certo para a função certa. E o que a gente, assim, o que eu posso passar de dica para vocês tenha um líder do setor. Alguém que seja responsável, que lidere todos os outros colaboradores, então auxiliares, auxiliar de cozinha, tenha essa liderança por setor, porque assim, vai te passar muito mais confiança, vai conseguir rastrear ali diariamente o que precisa ser arrumado. Então a gente trabalha muito com os líderes também, para esse feedback, porque as nossas visitas pode ser de 1, 2 ou 3 vezes na semana, ou pensando em auditoria, pode ser uma vez por mês ou a cada 2 meses. A gente tendo esse trabalho junto com os líderes, que é um número menor de pessoas do que às vezes toda a empresa, a gente consegue ser muito mais assertivo e a gente consegue, junto com a liderança que vai praticar o que a gente está solicitando como plano de ação, muito mais rápido. A gente ganha velocidade, a gente ganha consistência, então a gente tem esse contato muito mais rápido. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é ter uma liderança, né? Tem que ter. Porque é aquela história do cachorro, né? O cachorro que tem muito dono morre de fome, a cozinha é a mesma coisa. Se ele não tem ali quem responda, ninguém faz nada. Por que eu tenho que fazer? Então, a culpa é sempre do outro, né? Você tem que ter muito bem definida a função de cada um. Porque senão fica um tal de empurra e você não consegue achar ali o responsável que vai cobrar, que vai fazer. Então, tem que ter bem definido. Mas eu só tenho 2 funcionários na cozinha. Um tem que ser o líder, né? Ele tem que responder, alguém tem que responder pela cozinha, para que o negócio funcione. Porque senão vira bagunça mesmo, né? Exatamente. Sabe o que eu acho que acabou indo a nossa conversa para a validade? Acho que em próximos episódios a gente podia trazer alguns exemplos aqui de alguns produtos para explicar para vocês. Eu acho que essa questão, né? É a maior dificuldade, né? Passa pra gente se vocês querem isso também. Se vocês quiserem, a gente traz alguns produtos aqui, vai ensinando para vocês na prática como é que faz essa leitura de a validade dentro do próprio produto, a validade da etiqueta, como é que faz esse preenchimento. Se for uma dificuldade de vocês, nosso público avisa que a gente traz aqui, acho que vai ser muito bom. Eu acho que sim, Fê, porque assim, outra coisa que a gente encontra, né, assim, não existe um padrão obrigatório de etiqueta. Mas a etiqueta tem que ter informações mínimas ali, né? E o que a gente vê às vezes a gente chega ali no lugar para fazer, né, a visita técnica e tal. É aquela etiqueta em branco que você coloca a validade... fabricação e validade, ponto. Né? Não tem mais nada. Não tem número de CIF, não tem mais nada. Não tem nada, né? Então, assim, quando é que vai ter que ter o CIF? Acontece muito do colaborador ir lá colocar a validade do produto, só que ele esqueceu de olhar a do rótulo. E a do rótulo vence antes da etiqueta, porque ele já abriu um produto perto do vencimento, só que ele não se atém. Será que vai ganhar mais validade? Meu produto vence amanhã. Eu vou pôr uma etiqueta? Porque aqui a nutricionista virou e falou que esse produto, depois de aberto, ele vale 5 dias.
Então, certo isso, Carla? Você vai ganhar mais 4 dias de validade. Não dá, né? Não e dá. Às vezes não se atenta mesmo, não olha, não tem o hábito de olhar quando é que aquele produto realmente vai vencer. E quem manda ali é a validade do rótulo. Se ele tiver fechado, é a do rótulo. Se tiver aberto, a gente sabe que tem uma diminuição, né? E nunca... eu abri um dia antes de vencer. Nunca vai poder superar a validade do rótulo. A original do rótulo. Né? Então, na etiqueta tem várias informações, inclusive o responsável que preencheu a etiqueta, porque ali a gente consegue rastrear se tá tendo dificuldade de entender, de contar os dias, né? Isso acontece bastante, ele não né? vem com essa questão, a assinatura do colaborador, ele não vem com um caráter punitivo, sabe? De assim, olha, a gente viu que esse daqui tá fazendo, então vamos punir porque ele tá fazendo errado. Não é sobre isso. É sobre orientar que, olha, esse colaborador preencheu errado. Vamos fazer um treinamento on the job com ele? Porque ele, né, é recorrente, a gente vê que sempre que ele preenche tem alguma falha, é sempre a mesma falha. Então, né, a gente identifica ali um problema e já uma forma de resolver. Não adianta ficar punindo, assim, falar, então, né, você tá fazendo errado, é isso. Não, vamos treinar até ele entender o porquê daquilo, né? Às vezes não faz sentido para ele. E quando você explica de uma outra maneira, ele entende e começa a fazer certo. Então, precisa entender o processo para poder fazer ele direito, né? A gente não trabalha com maquininha, é isso, você faz assim, é isso, você faz assim. Somos seres humanos, né? Quando você entende o porquê daquilo, fica tudo muito mais fácil. Isso na nossa vida, né? Quando você entende o porquê que você tem que fazer determinada coisa, fica mais fácil, né? E é isso que a gente busca nas nossas consultorias, nas nossas auditorias, é resolver o problema. Então, a gente, quando vem uma nota baixa de uma auditoria, a gente sofre também. A gente quer ver aquilo elevar. Então, quando a gente faz o comparativo anual, a gente vê a melhora que a franquia em geral teve, ou mesmo aquele estabelecimento, a gente vibra com isso também, né? É o nosso trabalho que tá ali, tá dando resultado. Você tá sempre com uma nota baixa, você não vê evolução do trabalho, né? E não é isso que a gente busca jamais. A gente quer sempre evoluir e quer que o cliente evolua mesmo. Quanto melhor for a nota dele, melhor for a nota em todas as auditorias de qualidade, todos os checklists, para a Nutrenza é maravilhoso. A gente quer que fique sempre lá, acima dos 85, 90. Porque isso é qualidade, isso é comprometimento. Então, se tiver abaixo disso, a gente vamos marcar uma reunião, vamos tentar resolver, vamos entender em qual estágio de maturação o seu estabelecimento está. Às vezes ele está começando, ou às vezes ele está aí já uns 2, 3 anos no mercado, 5 anos no mercado, mas ele está passando por várias dificuldades. Vamos sentar, vamos conversar, a gente tem parceiro em várias frentes. Então, a gente tem parceiros estratégicos em gestão de negócios, que vai conseguir ver a parte de precificação. Qual é o problema? A gente fez uma ficha técnica e dentro daquela ficha técnica a gente viu que você está colocando uma margem aí que você não está tendo lucro. Vamos chamar um parceiro estratégico? A gente indica para vocês um desse. Ai, Fernanda, um outro exemplo, por exemplo. Olha, eu tô com... No meu estabelecimento, eu tô com uma infestação de baratinhas. Sabe aquelas pequenininhas? Não é aquelas... A germânica, né? Aquelas bem pequenininhas. Que vem, acaba vindo normalmente dentro de caixa de papelão e essas coisas. Olha, eu já tô com isso, já tem um tempão. A empresa que tá fazendo comigo não tá dando certo. Vocês conseguem indicar algum parceiro? Sim. A gente tem parceiros que a gente indica que dá muito resultado. Então, a gente indica para vocês, para quem está precisando, para resolver o problema. O nosso objetivo dentro da Nutrenza é que os nossos clientes estejam satisfeitos, que eles estejam seguros, porque, afinal, todos nós somos consumidores no final das contas. Eu, Carla, você que está nos ouvindo. Então, a gente quer um produto de qualidade no fim das contas. Então, ter uma auditoria de qualidade, ter um checklist com uma nota elevada é sempre o nosso objetivo. E a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Só que a gente faz 50%. Os outros 50%, a ação que está ali, também tem que ser a sua.
Então, é um comprometimento de ambas as partes. Porque realmente a gente já teve momentos em que a gente cancelou o contrato. Não foi, Carla? Sim, a gente cancelou porque realmente só os 50% não resolvem, que era da nossa parte, né? Então, assim, mas o mínimo, né? Vamos fazer um padrão de etiqueta. Chegava na próxima visita, não mandei fazer. Não sei o quê. Precisa mudar isso aqui de lugar, isso aqui precisa ficar refrigerado. E toda visita tá no mesmo lugar. Nutricionista chegou, muda. Não resolve o problema. Então, se não tem a vontade e a determinação de mudar, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, que falam, né? Não é, mas é um cliente que paga bem. Tudo bem, mas não vai... Não é um cliente não é sobre isso, treino, né? Não é a gente quer uma evolução. E Fê, vou falar aqui de uma coisa que a gente tem visto muito. Já faz algum tempo que a nova legislação de rotulagem entrou em vigor, mas a gente tem visto, inclusive de grandes empresas, erro na rotulagem, né? E então, assim, para as empresas que fornecem produtos, né? Ou para o consumidor final, ou para o B2B. E tem diferença entre eles? Tem, né? Tem bastante. A rotulagem é diferente, né? Então, você não pode vender para o consumidor final a mesma embalagem, com o mesmo rótulo para a indústria, para a empresa, né? Para restaurante, para CNPJ. Tá, então quando a gente fala, Carla, que você vai vender, uma empresa X vai vender para o consumidor final, a gente está falando de B2C. Ele tem um modelo de rotulagem diferente. Tem algumas exigências específicas para B2B e para B2C. Tá. Então, não pode usar o mesmo rótulo. Mas eu posso mandar do consumidor final para CNPJ, porque, né, do consumidor final tem mais informações. Não pode, porque tem coisa que é vetada para B2B, né? Então, tem legislação para isso? Tem, e não é uma legislação, né? Ela vai arborizando, assim, né? O negócio vai tomando uma proporção enorme. E a gente tem visto muito erro de rotulagem, as empresas achando, mas eu paguei, né, para fazer e olha só, já fiz. Aí quando você vai olhar, é um mercado que a mão de obra é difícil, né, que realmente tem um domínio dessa legislação, né, a gente tem encontrado, assim, essa dificuldade de achar realmente quem entenda... especialistas no assunto. No assunto. Quando você pega um rótulo, é muito sério essa questão. Você tem questões de alérgenos que você tem que colocar ali. Você tem atletas, por exemplo, que vai fazer toda aquela contagem de calorias, de carboidrato, de proteína, que pode consumir o seu produto. Então, assim, você não fazer de uma forma e com pessoas que você realmente confia, que sejam especialistas no assunto, a chance de ter erro, ela aumenta muito mais. Porque a gente anda vendo no mercado que existem profissionais, até na nossa área de nutricionistas ou em outras, que se aventuram a fazer achando que é uma coisa fácil, só que não é. Existe uma complexidade, assim como a Carla falou, de legislação. Então, você tem que parar, você tem que estudar e você tem que estudar bastante. Porque é muito sério, né? E assim, diferente de você... eu não tenho lá o documento, foi pedido na fiscalização de higienização de caixa d'água. Né? Normalmente, eles vão te dar um prazo para você providenciar e tal. Na rotulagem, quando você tem uma informação errada, você pode levar uma multa. E dependendo do tamanho da sua empresa, o valor é astronômico, né? Então, tem que tomar muito cuidado com rotulagem, porque tá toda a informação do seu produto tá ali. E se você passa uma informação errada para o consumidor, você pode trazer prejuízos em relação à saúde dele. Não é só, eu falei que tinha 50 calorias, mas tem 100. Não vai fazer diferença para um atleta. Faz, mas você não está trazendo um dano para a saúde dele? Ok. Mas e se contém glúten, você esqueceu de colocar? E se contém ali um possível alérgeno, você fala assim, eu não vou colocar aqui amendoim,
Porque não vai nessa receita, mas na sua cozinha tem amendoim. E aí teve uma contaminação cruzada. E você não informa isso no rótulo. Como é que você vai informar? Tem um jeito certo de informar. Mas peraí, doutora Carla. Se na minha cozinha eu tenho um dia que eu lavo tudo. Eu lavo todos os meus utensílios, eu lavo tudo com sabão certinho, tudo organizado. Alterna os dias, né? Eu vou alternar os dias. E aí naqueles dias eu não vou fazer nada com alérgenos. Eu posso colocar? Você tem que colocar no rótulo informando que você pode ter uma possível contaminação. E tem um jeito certo de colocar isso no rótulo, tem né? Jeito não é? certo isso também. Tem tamanho de letra, tem quando é caixa alta, quando não é caixa alta. Tem várias informações e tem o jeito certo de escrever, né? Contém traços, pode conter glúten. Gente, isso não existe. Não existe e a gente ainda vê em rotulagem. Então, tomem muito cuidado. Porque é o seu produto que tá ali, é a sua marca, é a multa que vem, porque vem, né? E às vezes vem denúncia do próprio consumidor, porque ele identificou o erro, né? Tem gente que é muito atencioso com isso, porque realmente... É necessário. Quem tem, por exemplo, alergia a amendoim? Se a pessoa tem uma alergia a amendoim, né? Só colocando um exemplo, e acaba consumindo um produto que pode ter... um pouquinho, teve uma contaminação indireta, às vezes, um utensílio, alguma coisa assim, gera um problema de saúde, não é, Carla? Sim, é muito grave, né? Uma vez eu presenciei eu estava numa padaria e a cliente pediu uma coxinha de frango e comeu e começou a passar muito mal, muito mal. Ela tem alergia a camarão. Mas a coxinha era de frango? A coxinha de camarão estourou, contaminou o óleo. Olha isso. E aí fritaram a coxinha, então o camarão acabou ficando na coxinha ali, né? Os alérgenos. De certa forma, ficou ali. E ela passou muito mal, ela teve que ir pro hospital por conta disso, né? E então é um risco muito grande, né? É um procedimento, né? Então não poderia fritar no mesmo óleo. Porque se a coxinha estoura, então você só vai usar camarão ali, porque, né? Contaminou tudo ali. A mesma coisa com glúten. Então, naquela pizzaria tem pizza com glúten, sem glúten. Mas aonde é feita sem glúten? Porque a farinha, ela fica no ar, ela contamina. Então, é muito perigoso você falar, vendo sem glúten, garanto que não tem glúten, não avisa o consumidor que pode ter uma contaminação cruzada, vende como produto sem glúten, né? E é um risco muito, muito grande. Então, gente, façam boas escolhas na hora que você estiver pensando sobre o seu produto e você tendo que colocar um rótulo nele, sendo ele para B2B ou sendo ele para B2C, tá? Pesquise bem, vai no mercado, converse com as pessoas. E eu vou te falar, isso não é um serviço barato. Não é mesmo um serviço barato, porque era o que a gente está dizendo. É trabalhoso para ser feito, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Então, se você vê uma oferta de um rótulo... R$100. R$100, sei lá, R$50, coisa assim... Desconfie. Você tem que desconfiar. Você tem realmente que desconfiar, porque dá muito trabalho para ser feito. Então, a pessoa que está ali se propondo a fazer... Talvez ela não saiba de todas as informações que são necessárias para colocar no seu produto. Então, quem faz direito sabe, né, da dificuldade que porque você não é simplesmente pegar a legislação de rotulagem e seguir, depende do produto. Cada produto tem, né, uma especificação, a forma como você fala sobre o produto, como é que você vai descrever na lista de ingredientes... Né? Ontem mesmo, né, um potencial cliente, né, entrou em contato com a gente pedindo para a gente fazer uma revisão de rótulos e eu pedi um rótulo só para dar uma olhada para eu entender, né, o que estava acontecendo. Só na informação nutricional, não estou nem falando de denominação de venda, de tamanho de letra, de posicionamento, todo, não estou falando, né, disso. Eu só estou falando da informação nutricional, que é a tabela, a lista de ingredientes e os alérgenos. Só ali... de bater o olho, que eu não fui a fundo, né? Só olhei. Sim, só para fazer Tinham 6 erros. 6 erros. Né? Então,
Quem fez? Foi um profissional da área. Não foi, o gerente que se aventurou, não foi isso? Foi um gente, profissional. não faz um copy-cola de site achando que é assim, eu tenho um produto, igual aqui. único, é igual esse. Sei lá, vou colocar um produto único aqui, por exemplo, amendoim. Né? Amendoim desses torrados, por exemplo, que você coloca para pasta de amendoim. É um produto único. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou copiar do meu colega, do meu concorrente, aquela tabelinha nutricional, tudo que ele põe lá, eu vou pegar tudo aquilo e vou colocar no meu. Simplesmente assim. Tá errado, né? Como diz a Karina, nutricionista, ela fala para mim, quem copia do colega, copia erro também. Quem copia rótulo, copia erro. Porque, olha, a gente tem visto até em grandes empresas erro de rotulagem. Então, gente, é uma mão de obra rara. E aí você tem que tomar bastante cuidado quando você vai escolher. Não vá pelo preço, vá pela competência. Isso faz total diferença. Bom, e falamos de tudo isso, Carla, e rótulo também entra na parte de documentação. Sim, né? Para você elaborar um rótulo, a primeira coisa, né, que você tem que ter uma ficha técnica bem feita, principalmente se você faz ali uma refeição, né? Se você faz um arroz com feijão e você monta uma marmita, qualquer coisa que você faça ali, tem que ter uma ficha técnica. Tem que ter e ela tem que ser real ali, o que acontece, até para você avaliar tudo que tem ali. Você vai avaliar tudo que tem dentro daquele local, dentro daquela fábrica, dentro daquela cozinha, para você poder especificar quais são os possíveis alérgenos, né? Se contém, se não contém glúten. Então, a gente começa com uma ficha técnica bem feita, né? Para depois a gente ir para essa rotulagem. Então, são duas coisas diferentes. Uma é fazer a ficha técnica do produto, que é um acompanhamento da receita passo a passo, do começo ao fim, com medida caseira, per capita, fator de correção, índice de cocção, modo de preparo, todos os utensílios que serão utilizados, qual o tempo que vai ficar aquele produto sendo feito. Vem com foto, não vem, Carla? Vem com foto. Vem com foto, vem com uma parte só pensando no custo, que depois a gente disponibiliza para compor o custo daquilo, do produto. Então, isso é uma parte que é ficha técnica. Ficha técnica também é um dos documentos que você vai colocar dentro do seu fichário, que é uma ferramenta para você. Depois de ficha técnica, para o segmento que precisa, faz a rotulagem. Aí, rotulagem, qual o seu segmento? É para B2C, então você vai fazer uma rotulagem adequada para isso. É B2C. É B2B e B2C. Você vai fazer adequada para isso. Para o seu cliente final, para o seu estabelecimento. E aí tudo é documentação. Tudo é para ser colocado dentro do fichário. Vocês conseguem entender que quando a gente fala de documentação, é um dos corações da sua empresa também? Isso é muito importante. Ele é tão importante quanto os processos. E os procedimentos. Não tem, qual o mais importante? Os dois são. Não tem como, porque um resguarda o outro, né? Outro coração que a gente fala dos estabelecimentos é o estoque, né? O estoque. Gente, ali é onde está o dinheiro de vocês. Estoque alto é dinheiro parado. Estoque baixo, você pode deixar de vender um produto que você não tinha como proporcionar aquilo para o cliente. Produzir, né? Você vai produzir para ter aquele produto para venda. Mas ali, gente, tá o dinheiro, né? Se você faz boas compras... então eu vou comprar, né? 100 quilos de carne porque vai estar na promoção. Porque vai vencer daqui a 2 dias. Só que você não vai usar daqui a 2 dias aquilo. Não é uma você tá perdendo dinheiro. Não é uma economia inteligente. Não mesmo. Né? Então tem que ter ali... fazer as boas escolhas também na hora de comprar. Não dá para ir só pelo preço. Você precisa saber se dentro da validade daquele produto, você vai conseguir usar tudo aquilo. Se é isso mesmo, porque senão você está perdendo dinheiro também, né? O que seria uma oportunidade, na verdade, o seu dinheiro está indo pelo ralo. E tem que ter um controle de estoque.
tem que ter controle de estoque para você saber se estão seguindo, né? Baseado na ficha técnica, você consegue saber se o que tem ali no teu estoque é suficiente. Se não está sendo suficiente, ou a ficha está errada, ou estão usando mais do que deveria, né? Então, ali a gente mapeia muitos problemas também, né? Então, o estoque tem que ser muito bem contado, muito bem... Eu acho que assim, para ficar bem claro para quem está escutando a gente, seja nutricionista, seja gerente de estabelecimentos, proprietários, enfim, a informação que a gente quer passar é que são 3 pilares muito importantes que vocês têm que prestar muita atenção. Primeiro são todos os controles de qualidade, todos os processos, todos os procedimentos, procedimento operacional padrão, todo o manual do seu estabelecimento. E ali aquele dia a dia. E tudo que envolve isso, obviamente. Segundo, documentação. Toda a documentação para você ficar legalmente resguardado com tudo. E poder conseguir vender, conseguir provar que você está fazendo tudo que precisa ser feito da melhor forma possível. E financeiramente o seu estoque. Porque o seu estoque ali é o coração. Ela não pode ser uma terra de ninguém. Precisa ter uma liderança dentro do seu estoque. Porque é a partir dele que você vai fazer a sua produção, é a partir dele que você vai fazer a sua compra, é a partir dele que você vai fazer a estratégia do seu cardápio que você vai vender de todos os seus produtos. Então, até para quem está começando agora... Preste atenção nesses 3 pilares, vai ser muito importante para vocês. E se vocês precisarem de alguma ajuda, entre em contato, não é, Carla? Sim, porque a gente está ali para... A gente desenvolve vários processos, inclusive no estoque, né? Só abrindo parênteses, o famoso PVPS. Que também, né? Primeiro que vence, primeiro que sai. Não necessariamente o último que chegou é o último que vai vencer. Isso também é dinheiro, gente. Então, são várias coisas que a gente pode melhorar no estabelecimento, que vai te trazer uma economia, que vai te trazer diminuição de desperdício. Então, contrate ali uma consultoria que te atenda em todas as áreas que vocês precisam relacionados à nutrição. Independente do estágio de maturação que está o seu negócio. Você está começando agora, já tem 1, 2 anos, 5 anos, já tem 10 anos, já tem 30 anos no mercado, já está super consagrado. Cada um tem uma necessidade diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou, não é, doutora Carla? E se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente, acesse o nosso site, a gente tem o nosso WhatsApp, pode entrar em contato também. A Mel vai deixar tudo descrito aqui pra gente, né, Mel? Vai deixar tudo descrito aqui para vocês conseguirem encontrar a gente. E até uma próxima. Até Obrigada. A próxima. Obrigada.